Ah, boa tarde a todos. Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Amém. Como vocês estão nessa tarde, nesse dia? Quero ser breve, né? Como sempre eu falo que eu quero ser breve, mas realmente eu quero ser breve. E poder falar com os irmãos algumas coisas sobre o meu testemunho, né? Porque muitas vezes eu sou afrontada em questão de ter saído do mundo LGBT, né? Muitas pessoas me afrontam, né, desrespeitosamente, mas eu não me importo, não. Mas quero deixar bem claro, né? Porque as pessoas me afrontam por eu ter saído da vida da homossexualidade, né? Principalmente as pessoas que geralmente a gente já conviveu, né? Não todas, né? Mas, querendo ou não, a maioria fala. Até pessoas heterossexuais me afrontam em questão a isso, né? As pessoas me afrontam porque eu saí da homossexualidade, né? Do mundo homossexual. Homossexualidade não é doença, tá, pessoal? Muita gente trata como doença. Não é doença. Já cansei de falar isso aqui, né? Aqui nas lives. Mas o que acontece, né? Por que eu tenho que muitas vezes vir aqui falar sobre esse tema? É um tema bem polêmico, né? E é o que eu já vivi, né? É o que Deus quer usar na minha vida para que eu leve a palavra dele, as pessoas acreditando ou não. Eu sou um testemunho vivo de que eu já fui e não sou mais. Assim como está escrito aí na descrição do vídeo, né? Uma passagem bíblica que relata não somente a homossexualidade, mas relata também os roubadores e por aí vai, né? Tem várias vertentes aí que o pessoal nunca destaca, só quer destacar a homossexualidade. Os mentirosos e aí por diante, tá bem na descrição aí de 1 Coríntios 9, né? Se eu não me engano, começa no versículo 9, acho que é isso, tá na descrição aí. Os irmãos podem ver, as pessoas podem ver aí. Ou seja, no versículo 11, fala que aqueles que foram lavados e remidos, né, pelo sangue do Cordeiro, eles deixaram de ser. Ou seja, aqueles que lutaram e alcançaram essa virtude em Deus, essa graça, a libertação em Deus. Aí o que acontece? As pessoas me afrontam por causa disso. Ah, mas que você era gay, agora você não é mais? Agora então quer dizer, sabe, as pessoas vêm com 7 pedras na mão sem conhecer a minha história. Quem me conheceu quando eu era homossexual, né, lésbica, quem me conheceu sabe muito bem como eu era. A maioria das pessoas que eu tive intimidade, que eu andei junto, sabia muito bem. Ninguém olharia pra mim e falava, essa menina vai se converter um dia. Porque eu gostava do que eu fazia, eu gostava do que eu vivia, você entendeu? Eu gostava com força, né? Um negocinho de passatempo, não, tá? Até porque as pessoas falavam que, é só uma fase. Desde quando eu era criança, eu já era assim. Né? Então não adianta as pessoas quererem, se as pessoas não querem, se as pessoas não acreditam, isso é um poder de escolha delas, é um poder de liberdade dessas pessoas, entendeu? De não querer acreditar, né? Mas eu acreditei. Teve uma vez que eu busquei em Deus, eu não sabia, né, que segundo a palavra de Deus, Deus não se agrada e colocou como, relatado como pecado, né, a homossexualidade na Bíblia e tal. Até então também a fornicação de um homem e de uma mulher também é pecado, tá, gente? O pessoal quer colocar a homossexualidade como pecado dos pecados, mas não é assim que funciona, não. Pra Deus, se você colocar na balança, se for pecado, vai pesar aí pecado como qualquer outro pecado. Só muda que as consequências são diferentes,
As consequências são diferentes e as práticas de pecado são diferentes, né? Então, o que acontece mediante a tudo isso? As pessoas que vêm me afrontar em questão a isso, acham que elas têm um poder sobre a minha vida por conta de eu já ter sido da classe LGBT. Aí as pessoas querem mandar, querem criticar, querem me afrontar em questão a isso, porque elas não aceitam que eu sou um milagre tirado da homossexualidade, né? E dentre outras coisas, mas hoje eu estou falando da parte homossexual que eu vivia, tá? E se as pessoas não acreditam que Deus me transformou, isso é um problema delas, não é problema meu, né? Mas eu gosto de falar do meu testemunho, porque verdadeiramente Deus, ele me tirou dessa vida. Aí as pessoas não querem aceitar, as pessoas não querem entender como que foi, porque eu tive várias experiências com Deus. Ninguém fez a minha cabeça, tá? Até porque quando Deus começou a falar comigo, né, em questão a isso, os cachorros estão latindo. Em questão a isso, eu nem estava perto de nenhuma pessoa que pudesse pregar pra mim, tá? Eu passei por experiências. Quem me conheceu, quem já trabalhou comigo, quem conviveu comigo sabe o quanto eu gostava de ser homossexual, gente, tá? Ninguém muda da noite pro dia, tá? Você não acorda num belo dia e fala, eu não quero mais ser homossexual. Não, isso é um processo do trabalhar de Deus na sua vida. Não é do dia pra noite que você acorda, não quero mais. Não é assim. Deus, ele trabalha na vida das pessoas, ele chama as pessoas, ele bate no coração das pessoas, assim como fala em Apocalipse 3:20, que ele está à porta e bate, né? Se eu deixei ele entrar, eu simplesmente abri as portas do meu coração para Deus. Então, quando eu dei essa chance para Deus, porque eu já tinha dado chance para vai saber quantas meninas, nem lembro quantas pessoas, quantas meninas eu já fiquei, não me recordo. Foram várias, principalmente em paradas gays, né, que eu ficava com bastante, beijava todo mundo. Então, sem falar das outras coisas que eu fazia, não eram só essas coisas. Pro pessoal é normal hoje em dia? Pro pessoal é normal, gente. Cada um faz o que quer, mas eu posso e devo falar do meu testemunho pras pessoas. Eu não ligo se as pessoas vão falar assim, você é homofóbica. Não, eu estou falando do meu testemunho. Eu tenho muitos amigos gays, conheço várias pessoas LGBT. Eu tenho um respeito muito grande por todos, tá? Eu não tenho vergonha, eu não tenho nojo dessas pessoas. Eu não desfaço, tá? Não faço diferença. Muitas vezes eu prefiro estar no meio do grupo de LGBTs do que no meio de crente falso, né? De pessoas que falam que é de Deus, tá num altar, mas só que na verdade tem uma sujeirinha ali sempre escondida debaixo do tapete, né? Eu prefiro estar com pessoas que estão na lama do pecado, porque ali eu tenho, não só porque eu gosto dessas pessoas, porque eu gosto sim de estar na presença dessas pessoas, porém eu vou passar o meu testemunho, os meus exemplos. Se a pessoa aceitar, amém. Se a pessoa não aceitar, pra que eu vou virar a cara com ela? Não tem porquê. Cada um faz o que quer, cada um vive o que quer. Só que eu tenho que testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Se as pessoas aceitam ou não que eu sou um testemunho, um milagre de Deus, o que eu posso fazer? Vai ter outros que vão acreditar. Assim como eu acreditei que, querendo ou não, tinham pessoas que eu poderia pegar como exemplo. Grazi Galvão, por exemplo, que na época era conhecido como Gal Galvão. Ela era uma trans, né? Um homem trans. E eu acompanhei a história da Gal Galvão e até hoje ela tá aí de boa, firme na presença do Senhor, e eu admiro muito. Admiro muitas pessoas que eu já sei que já passaram por esse processo. Tem o missionário Flávio, que ele também era trans, travesti. Eu acompanhei também, né, algumas coisas da história dele. E ele faz muitas missões, ajuda muitas pessoas que não querem mais, gente. É uma escolha. Vocês têm que entender que, segundo a palavra de Deus, Deus ele faz o que ele quiser, ele faz o impossível, tá? Então, se as pessoas não aceitam, é porque elas não querem depois ter que admitir que realmente, querendo ou não, a condição é pecado, é pecaminosa. Para Deus é pecado. Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juiz. Não foram as pessoas. Eu tive experiências com isso, tá? Cada um vive do jeito que quer, faz o que quer, né? Só que eu tenho que contar o meu testemunho. E eu vou ler algo sobre essa questão do testemunho que tá aqui na Bíblia, que fala assim, Atos 1, versículo 8.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, se a virtude do Espírito Santo veio sobre a minha vida, me tirou das condições homossexuais, a condição da droga, da mentira, da falsidade, me tirou das condições de todas as coisas que eu vivia. Não era só a homossexualidade, eu tinha várias coisas na minha vida que Deus me tirou, né? E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa completamente liberta. Por quê? Porque Ele me tirou de todas as coisas do mundo, não foi uma coisa só. Me tirou do vício do cigarro, me tirou de tudo. Então, é uma coisa completa. Deus não vai te tirar de uma coisa e vai parar por ali. E Deus me tirou das drogas, mas tem coisa que eu não quero que Ele tire da minha vida. Então, você não quer ser liberto por completo. Você só quer Deus para te ajudar em coisas que chega a ser impossível muitas vezes para nós. E depois você sai da presença de Deus e não deixa Ele fazer a obra por completo. Infelizmente, isso não dá certo, porque depois você volta a fazer todas as outras coisas de novo, porque isso já aconteceu comigo. Eu já fiz isso, tá? Ou seja, se você vai para a presença de Deus, não espere que Ele vai transformar a sua vida pela metade, né? Se você está se entregando a Deus, então como que você vai falar, Senhor, é só até aqui, daqui para lá deixa comigo? Você não vai conseguir fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, né? Eu já tentei por várias vezes deixar de ficar com meninas, até mesmo com meninos na época. Eu não queria mais me envolver com ninguém. Eu falava que eu queria um tempo pra mim, porque querendo ou não, quanto mais eu me envolvia com meninas ou meninos, quanto mais eu me afundava em drogas, eu me sentia vazia. Teve uma época que eu achei que o meu problema eram só as drogas, mas na verdade não, porque depois eu continuei com a minha vida ativadíssima homossexual, né, na homossexualidade, só que eu ainda continuava com aquele vazio, e aquele vazio só aumentava. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, não é possível. Toda vez, era o Espírito Santo, eu não tinha conhecimento disso, mas era o Espírito Santo. Ele colocava coisas na minha mente, porque quem conhece nossos pensamentos, nosso interior, nosso mais profundo íntimo é Deus, tá? Então, tinha sempre alguém que falava comigo, era uma voz doce, tá? Era a voz do Espírito Santo, e ele falava comigo, falava que a solução para tudo na minha vida era Jesus. Só que eu fugia, porque todas as vezes que Jesus tentava se aproximar de mim, ele sempre vinha querer tirar essa parte da minha vida na qual eu tinha medo. Eu não queria, eu tinha medo que ele tirasse as vontades que eu tinha, as coisas que eu gostava de fazer, as baladas, mulheres, tudo. Então, por que eu não posso testemunhar isso? Porque não é todo mundo que quer ficar na homossexualidade para sempre. Tá? Eu cheguei no ápice da minha vida que eu também não quis. Eu achava que eu ia ser pra sempre, que eu ia casar com uma mulher, fazia planos e planos. Só que depois, no final, pessoal, as coisas mudaram, né? Porque você cansa de viver. Tem pessoas que, eu tô muito feliz. Eu também falava que eu estava muito feliz, só que, o que aconteceu? Só que quando eu deitava na minha cama, eu percebia, né, o que realmente aquilo me fazia, não era felicidade. Tô usando a Bíblia. Aí era minha mãe que tava aqui, irmãos. Aí o que acontece? Eu percebia, eu falava quando eu tava bêbada, nossa, aquela felicidade. Ai, amigas, ai, amigos, sabe, aquela coisa toda. Só que, por que eu não posso dar testemunho? Sendo que eu acabei de ler aqui em Atos 1:8 que o próprio Jesus fala que depois que eu for revestida de poder, né, eu vou ser testemunha dele para pregar até os confins da terra. Por que todas as pessoas podem se expressar na internet falando das suas transformações, falando de tudo, e eu não posso falar do que Deus fez na minha vida? O porquê será que incomoda tanto as pessoas isso? É medo de que outras pessoas venham também a dar lugar para Deus, para que Deus faça o mesmo que fizeram, que Deus fez por mim ou por outras pessoas por aí? Mas tem pessoas que voltam para trás. Tem pessoas que voltam para trás. Por quê? Porque não renunciou por completo.
Não pisou completamente no Santo dos Santos, né? Porque tem pessoas que pisam em um certo ponto no Santo dos Santos, porém deixa com que Deus faça somente metade da obra e depois a pessoa sai. Deus não vai te obrigar a ficar. Assim como aconteceu comigo em 2015, quando eu comecei, né, a participar das coisas de Deus, eu ainda tinha desejos por mulheres e eu fiquei com uma menina. Quase larguei tudo pra ficar com ela. Só que algo dentro de mim era muito mais forte do que o desejo carnal, porque algo dentro de mim já tinha mudado, tá? Algo dentro de mim tinha mudado e muitas vezes eu só agia em questão ao desejo físico. Não era algo mais de dentro, era só nisso aqui, ó. Só pele, carne, corpo, tá? O mundo espiritual é bem mais interessante do que vocês possam imaginar e muitas vezes complexo e muitas vezes também uma forma difícil, assim, de você lidar. Porque quem não conhece o mundo espiritual ou nunca teve experiências espirituais tanto boas quanto ruins, eu já tive várias ruins, irmãos, principalmente em religiões. Hoje eu não tenho mais religião, né? Graças a Deus, eu só sigo a Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, a Bíblia, nada mais, né? Porque é isso que Deus quer de nós. Você quer conhecer Ele, você quer ser tocado por Ele, você quer ser transformado por Ele, seja qual for sua condição, seja qual for aquilo que você vive, que desagrada a Deus, que Deus diz que é pecado. Então se desliga das religiões, porque não adianta nada a gente ir em religiões para as religiões apoiar o que a gente está vivendo e cada vez mais ser afundado, né? Aí as pessoas falam que as religiões são acolhedoras, que as religiões elas nos aceitam. Deus também te aceita, Deus também me aceitou do jeito que eu estava. Só que Ele vai fazer mudanças, assim como Ele fez comigo. E eu não vou deixar de testemunhar o que Deus fez comigo por causa de terceiros. Principalmente por causa de pessoas que se dizem meus amigos, né? Ou amigas. Que falam nas minhas costas até umas horas aí, né? Falando que isso não existe e que isso é papo, né? Que desconfia. Eu sei que eu tô salva. A minha salvação é garantida, a gente mata um leão por dia. Eu estou estabilizada na minha salvação, graças a Deus, né? E graças a Deus usando meu irmão também, sempre para ensinar todos os mistérios que tem na Bíblia. Isso me alimenta, isso me edifica. Eu não tenho tempo pro mundo mais. A única coisa que eu faço no mundo é evangelizar, pregar a palavra, tá? E é isso, eu não ligo, né? E mais um ponto que eu quero colocar aqui sobre testemunho, né? Provérbios 14:5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Ou seja, eu não posso dar meu testemunho porque falam por aí que é crime, né? Eu falar aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus manda falar é crime? Eu não sabia que isso era crime. Segundo a Bíblia, não é crime. Agora as pessoas querem criar uma lei para que eu não fale, então quer dizer que todo mundo pode se expressar. Isso é a maior hipocrisia, porque até onde eu sei, as pessoas proíbem as pessoas que são libertas e querem dar seu testemunho de falar ele e colocam isso como crime. E depois ainda falam que isso é homofobia. Até onde eu sei, homofobia é você bater, é você discriminar, é você não querer estar perto ou contratar para um emprego a pessoa por ela ser homossexual. Isso é homofobia. Agora, eu pregar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, isso não é homofobia. Eu conheço os meus direitos, tá? Porque eu já fui da classe LGBT. Eu sei muito bem o que é homofobia. Eu contar o meu testemunho não é homofobia. Muito pelo contrário, alcança vidas que não querem, no caso, mais viver na homossexualidade. E isso é o que irrita as pessoas. Porque não é todo mundo que quer admitir que Deus faz milagre. Esse tipo de milagre. Ah, é impossível. É impossível. Para mim, era impossível. Para Deus, não. Para Deus, nunca nada vai ser impossível, né? E a Bíblia relata claramente nesse versículo que eu deixei de Coríntios, de 1 Coríntios, falando que sim, existe ex-mentiroso, existe ex-ladrão, existe ex-fornicador, prostituto, existe ex-homossexual. O versículo 11 é bem claro. É muito mais do que um contexto. É algo revelador. E eu sou testemunha. Aqui vocês estão vendo uma ex-gay. Eu não tenho vergonha de falar do meu testemunho, gente. Tem muitas pessoas que têm vergonha. Eu não tenho vergonha de falar do meu testemunho.
né? A Bíblia fala assim que o amor não falta com a verdade. Eu não forço ninguém a aceitar Cristo, a aceitar que a homossexualidade é pecado. Eu não forço ninguém. Eu prego com o meu testemunho, né? Eu tenho que pregar o que eu vivo. Amém? Deixa agora eu falar mais uma passagem aqui para vocês, né? Vamos ver aqui na Bíblia, em Gálatas. Gálatas 4. No livro de Gálatas. Gálatas 4. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é Gálatas 4,16, que eu já tinha visto, dado uma olhada. Isso. Aí Paulo vai falar assim, o apóstolo Paulo. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Ou seja, as pessoas nos têm como inimigo porque a gente fala a verdade. As pessoas viram a cara, porque o fulano de tal me falou isso e eu não quero mais. Aí a pessoa vai falar, mas é a sua verdade. Não, é a verdade da Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia, que eu não estou pregando eu. O meu testemunho é referente à Bíblia, ao que eu pratico sobre a Bíblia. Então, o meu testemunho é a Bíblia, tá? Não é o que eu acho. Eu não tenho mais a minha opinião própria. Eu prego aquilo que Deus fala para eu pregar. Eu prego aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que eu vivo. Ou seja, então é totalmente a opinião de Deus. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Eu somente deixei Ele fazer. Foi difícil. Doeu, porque eu perdi muitas pessoas que eu gostava muito, né? Mas é nessas horas que a gente vê os seus amigos de verdade, né? Porque as pessoas falam assim, nada errado se te faz feliz. Quem disse isso? Isso é uma frase de um livro satânico, pra quem não sabe. É uma frase de um livro satânico. Eu já pesquisei, tá? Eu já fui satanista também. Eu já mexi com essas coisas, eu já fiz pacto de sangue, tá? Eu já vi muita coisa, pessoal. Tem muita coisa no meu testemunho é muito grande. Só que hoje eu quero falar dessa parte, tá? Que é o que me incomodou mais por conta das pessoas ficarem me afrontando. Não tô aqui pra me justificar perante essas pessoas, mas pra falar sobre a palavra. Porque a minha vida é a palavra e Deus que justifica, né? E Deus mostra a verdade porque é Ele que faz, né? É Deus que faz. E eu fico feliz com isso. Porque eu não tenho desejo nenhum por mulher, mas acredita quem quiser acreditar. Um dia eu falei, Senhor, se isso é verdade, que na tua palavra é pecado, que o Senhor liberta, que o Senhor perdoa, que o Senhor me ama como eu sou, mas que o Senhor quer me transformar, o Senhor quer me fazer uma pessoa assim assada, uma missionária, uma profetisa do Senhor, porque é pra isso que Ele me chamou. Eu falei, então faz, Deus, faz, porque eu não aguento mais sentir esse desejo, eu não aguento mais. E eu lembro que eu fiz essa oração, porque a minha carne estava satisfeita com isso, mas o meu interior não. Porque eu já tinha tido toque, um encontro com Deus que tinha limpado tudo, menos essa parte que eu não tinha entregue por completo a Ele. No segundo encontro que eu tive com Deus, Ele já me deixou firme na rocha. Em questão a essa parte, porque as outras coisas eu já estavam bem de boa, né? E nunca mais, irmãos, desde 2015, nunca mais. Nunca mais. Eu não tô nem aí se as pessoas acreditam ou não, sabe? Eu não ligo. Porque as pessoas que me conhecem, estão me conhecendo, reconhecem o Deus que está na minha vida. Porque eu vou te falar uma coisa. As pessoas que vivem em pecado e fingem que são pessoas de Deus, pessoas que têm discernimento de espírito, até pessoas que não estão na presença de Deus, que algumas no mundo têm dom de discernimento de espírito, sabe o que é de Deus e o que não é. E sabe quando a pessoa realmente está na presença ou não. Mas não é todo mundo que tem esse dom. Não é todo mundo que é humilde para admitir, né? A humildade é um dos frutos do Espírito, tá bom? Então agora vamos ler outra passagem aqui. Uma das que eu mais gosto foi essa passagem que mais me confrontou quando eu li a Bíblia. Em questão à homossexualidade. Porque a gente nunca quer aceitar, né? Romanos 1. Romanos 1, versículo 20 e pouco aqui. Você vai ler ainda, deixa eu te falar um negocinho, tá ao vivo, né? Tá ao vivo. É que nem assim, as pessoas hoje, tipo assim, todo dia, quem tá no mundão, exemplo assim,
Quando eu tava uns 10 anos atrás no mundão, eu ficava vendo assim que eu queria melhorar, eu queria sair dessa coisa do mundo. Mas tinha sempre algo, quando que eu queria sair do mundo, queria melhorar, fazer algo diferente das coisas que eu fazia no mundo, vinha sempre um enviado do diabo que queria ficar permanecer nas coisas do mundo. É sempre aí assim. A pessoa desanima, aí a pessoa faz a cabeça e fala assim, não tem nada a ver o que você faz. As coisas do mundo 10 anos atrás, né? As pessoas chegaram nem... quando eu não tinha dinheiro, que nem você sabe, quando eu não tinha dinheiro pra sair todo final de semana, pra usar droga, pra comprar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, ou ajudar os caras que no corre, traficar isso, aquilo, ou traficar também, os caras apareciam com um monte de... Às vezes os caras iam lá em casa levar a droga. Mas é assim. Eu lembro quando eu não tinha dinheiro ou quando também. Eu saí, os caras apareciam era com assim. droga. Quando eu não tinha dinheiro era assim. Entendeu? E eu queria parar alguma coisa, entendeu? Aí depois eu consegui, por quê? Aí, calma, as orações das pessoas, né? Ah, você mostrou a caneca? Sim, eu vou ler aqui. Que bonito. É o versículo 20. Eu vou ler a partir do 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aí o que acontece em questão a isso? Eu vou acabar de ler ainda, né? Essa parte aí, e vou falar para os irmãos. Tá falando ali, ó, que Deus... Por que Deus os abandonou? Por que Deus deixa as pessoas viver do jeito que quer? Porque a palavra é pregada. A pessoa não dá ouvido, a pessoa não quer mudar de vida. A pessoa rejeita total, xinga. Muitas vezes a pessoa não tá sendo nem, vamos dizer assim, uma pessoa crítica, tratando com desrespeito, querendo forçar. Só tá pregando e as outras pessoas estão lá, né? Sendo ignorantes e não quer entender a vontade de Deus. Eu já fui assim, irmãos, não adianta falar que é mentira, porque é verdade, porque eu já fui assim. Eu fui uma das pessoas mais militantes do movimento LGBT, tanto em Araraquara quanto em Ribeirão, em Américo Brasiliense e em Rincão. Porque eu fazia muvuca mesmo contra. Só que quando você começa, quando Deus te toca, aí Deus pega aquela que é piorzinha, né? Pra mostrar que é ele que faz. Não adianta a pessoa querer falar, ai, não sei o que lá, não adianta. Quando Deus ele quer pegar, ele pega e não tem pra ninguém. E Deus ele mostra a verdade, né? E tá falando, ó, que a mulher mudou o uso natural, no contrário à natureza. Aí no versículo 27, fala assim, ó, e semelhantemente, que eu li o 25 e 26, né? 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, quando eu prego, eu tô falando da Bíblia, eu não tô falando o que eu penso, o que eu acho. Essa é a sua concepção. Isso é o que você acha. Eu não tô nem aí se as pessoas vão virar a cara comigo. Já teve muita gente aqui no Facebook que eu percebi que já desfez amizade comigo. Algumas pessoas pararam de falar comigo já faz um tempo já. Você acha que eu ligo, irmãos? Eu tenho que ligar pra Deus, pra quem é amigo de Deus. A Bíblia fala que aquele que é de Deus, aquele que é família de Deus, é aquele que faz a vontade dele. Que nem meu irmão e eu. Você acha que a gente liga pra nossa família ficar fazendo graça? Muitas vezes, como que fala? Fazendo indiferença com a gente, rejeitando a gente, excluindo a gente não liga. Eu não ligo. Não tem mais o que fazer, tem que fazer eu não a vontade ligo. de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu vim aqui pra fazer a vontade de Deus. Eu não tô nem aí. Mas e se você perder seus amigos? Já chegou uma menina em mim, ela é irmã de uma pessoa que eu conheço. Conheci a irmã dessa moça no carnaval. Eu não vou ficar citando o nome. A irmã dela é menor de idade. Ela veio e trocou uma ideia comigo. Eu tava evangelizando no carnaval. Aí ela pegou e falou assim, a minha mãe prega pra mim, fala que se eu não me converter, eu vou ficar pra trás. E a mãe dela tá certa. Porque a mãe dela prega em questão à homossexualidade, não trata as filhas com indiferença, trata com super amor, né? Assim como minha mãe fazia comigo quando na época eu estava vivendo a homossexualidade. Só que assim, ela sempre fica pensativa. Porque a mãe dela conversa com ela. E outra, quem que convence você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, tá? E não adianta
A pessoa chegou em mim e falou sobre umas coisas lá de terreiro de Umbanda. A gente conversou bastante porque o pai dela é do terreiro de Umbanda. E ela falou que a Pombagira queria desenvolver as 7 linhas na vida dela e tal. Começou a entrar no assunto, né, homossexual. E falou várias coisas. E eu peguei e falei a verdade pra ela. Ela virou a cara comigo? Não. Mas só que as pessoas se incomodam porque sabe aquilo que você vai falar. Você entendeu? As pessoas se incomodam, né? Agora, eu não posso dar o meu testemunho porque as pessoas se incomodam. Eu não me incomodo se 2 caras passam na minha frente beijando. É um problema deles. Se meu Deus, meu pai falar assim, você tá incomodado? Você entendeu? Se Deus mandar falar assim, se meu Deus, meu pai mandar falar assim, você tá incomodado? Meu Deus, meu pai mandar falar assim, você tá incomodado? Tá incomodado, né? Eu mando sua incomodação pro inferno. Aí, o que acontece? Eu não vou ficar incomodada, porque cada um faz o que quer. Só que eu não vou deixar de pregar meu testemunho. Pra agradar ninguém, eu tenho que agradar a Deus. Ah, se Deus mandar você falar pra fulano de tal que ele vai morrer, o que você vai fazer? Eu vou falar. Porque a Bíblia fala que se eu não falar, eu vou ser culpada. Agora, se Deus mandar, se Deus não mandar, eu não posso falar, porque eu tenho que obedecer a Deus. Deus fala assim, não fala nada não. Ou Deus me segurar na hora eu sentir vontade de falar, mas Deus só segurar minha boca pra não falar, eu não vou falar, é que nem meu irmão. Teve várias pessoas aí que Deus já falou pra ele, ó, fulano de tal vai morrer. Deus mandou ele falar, pra algumas pessoas sim, mas pra outras não. Aí aconteceu, depois que eu queria falar, Aí quer falar que você tá jogando maldição na vida das pessoas, né? Mas, ou seja, voltando ao que eu li aqui, né? Não fugiu do assunto, porque essa é a verdade. Tudo que você pregar, independente se é pra homossexual, se é pra ladrão, pra traficante, você tem que falar. No 28, ele fala assim que o meu Deus e meu Pai vai entregar a você as consciências da carne. Meu Deus e meu Pai vai entregar a você as suas consciências. O que quer dizer isso? Que ele vai entregar a você a sua vontade. Eu vou ler o 28. Você falou isso porque você falou da menina, ela fica pensativa, mas ela continua na prática. Continua na prática. Sim, ela fica pensativa. Continua é que na nem prática. eu, quando era no mundo dos 10 anos atrás. Os caras iam lá em casa, e eu saía com os caras, tanto outros caras e os amigos que eu tinha outro, muito mais amigos, conheço um monte de gente. Fora quando eu vim para Araraquara, né, também. Às vezes com você, outros lugares que eu ia em Américo, em outros lugares de Araraquara, que eu tenho um monte de gente que eu conheço aqui, região toda, Ribeirão Sim. Preto, conheço bastante gente de São Paulo, um ou outro em Rio de Janeiro e tal. Resumindo. Eu saía com os caras, não saía só com aqueles que falavam que eram meus, né, que falavam que eram os meus que não saíam de casa, mas tinha outros amigos, quando eles não iam lá, né, quando eu brigava com eles, no exemplo, eu ficava mó cota sem sair com eles, eles sabem disso, que eu sei que eles vão estar assistindo. Aí eu saía com outras pessoas da região, outros lugares longe, aí outras pessoas de outro lugar longe vinham pra cá, da qual nessa ideia dava rolê. Outros saíam de carro, né, e usando droga, traficar, fazer coisa errada. Mas o seguinte, o que? Tinha ponto ali que eu queria sair, mas o seguinte, o que? Meu Deus, meu pai me entregou eu uns 10 anos atrás, meu Deus, meu pai entregou, escuta bem só, o meu Deus, meu pai me entregou, meu Deus, meu pai entregou eu, meu Deus, meu pai entregou eu, uns 10 anos atrás, as minhas consciências da carne. O meu Deus, meu pai me entregou meu Deus, meu pai entregou há uns 10 anos atrás, as minhas consciências da carne. Por quê? Porque eu estava querendo fazer o que eu queria. É verdade. Deus ia tocando, mas Deus permitia, Deus tocava, meu Deus, meu pai permitiu fazer o que queria. Por quê? Para até o ponto onde que eu ia chegar. Sim. Para ver o que ia virar. Aí via que não virava nada, aí Deus permitia. Aí é a hora que a pessoa cansa e aceita o quê? A vontade de Deus, a mão de Deus, a ajuda de Deus. É sempre assim. Ai, Deus, não deixa eu morrer, não. Você entendeu? Só que tem pessoas que não dá tempo de se arrepender. Tem você entendeu? Que ajuda ainda. Agora eu vou ler Mateus 28, versículo 18 em diante. Antes de eu vou falar isso que eu li. Antigamente, uns 10 anos atrás, mais ou menos até 2014... mais ou menos quase até 2015, uns 10 anos atrás, mais ou menos também para trás, e também bem para trás, até 2014 bem para trás também, eu saía com as pessoas, mas eu queria fazer o que queria, eu queria fazer aquilo também que dá vontade de eu fazer e fazer com meus amigos do mundo há uns 10 anos atrás. Mas é o seguinte, qual é o ponto que eu quero chegar? Eu fazia aquilo que eu queria, entendeu? Mas também não, como falar mesmo, eu não influenciava coisa errada pros outros. Eu fazia minhas cagadas, os caras quisiam fazer, problema deles, não fazia minhas cagadas porque eu gostava. Mas até um ponto que eu fazia tanto minhas cagadas, os caras começaram a fazer junto, que eles quis, que eu nunca influenciei ninguém, e eu visava pra eles e falava assim, ó, não usa isso daí não, você vai ficar viciado, hein?
Porque eu já tô, faz 10 anos atrás, falei pra eles entrou, um monte. Né? Por quê? Porque eu ia sozinho, os caras viam que eu tava curtindo e fazia as coisas, e fui de Santa Lúcia, nem se fala, outros lugares nem se fala. Né? Nossa, veio direto também, em outros lugares. Um monte de gente. Então, aí Deus permitiu, aí que quase que 2 vezes eu morri. Uma vez eu quase morri de overdose, cheguei em casa, coloquei a mão no coração com de clamar, Deus não deixou eu morrer. Deus não Né? deixou. Eu lembro quando você falou isso Deus daí. não deixou eu morrer. Eu tinha chegado mais de 20. Mais de. Não, 20 gramas, acho que foi mais de 100 pino no dia, acho, se não estiver enganado. No dia da semana toda ou mais. Mas é assim mesmo, né? Então, aí que eu fiquei pensativo, falei assim, nossa, a vida não vira nada, cara. Não vira nada, A pessoa fica, às vezes a pessoa tá depressiva, tem ataque de ansiedade e acha que tipo, eu tenho problema, eu sou doente. Não, antes da pessoa falar, querer julgar, você tem que perguntar como que você saiu disso. A pessoa não pergunta. Como você saiu disso, como que só foi. Quer julgar, tal, gente. A pessoa já julga direto, não vou sair não sei o que. Aí eu falo, sabe o que eu falo? A pessoa fala assim, você quer ficar na droga, você quer ficar na vida homossexual, ou você quer ser bissexual, o problema é seu. Eu vou te dar um conselho, isso daí não vira nada. Né? Porque você só desgasta a sua vida, querendo ou não. E perde tempo e dinheiro também, coisa errada. Porque às vezes podia estar investindo numa coisa boa, ajudando o próximo, ou numa empresa, alguma coisa, né? Ou outras coisas que podia ajudar a população brasileira, ou podia entrar lá no governo também, né? Tá falando tanto de estudar, entrar no governo para arrumar as coisas lá, porque tem um monte de gente que fala também, tem gente lá no governo, irmão, assim, que já que entrou nessa parte de governo político, tem gente lá, não vou terminar de falar, se for continuar, tem lá gente no governo que tem gente que é de Deus lá dentro, mas tem gente que não. Poucos, nem bem poucos. Porque já teve uns que foi lá e se corromperam. Deus, meu pai, eu falar isso aí mesmo. Mas enfim, eu vou ler Mateus 28, versículo 18 para baixo. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, aqui ele já está falando, se ele me chamou, né, Deus, ele me chamou, me limpou, me tirou da vida do mundo, me tirou de tudo que eu fazia. Aí eu vou ficar quieta. Eu vou ficar que nem aqueles crente hipócrita, aqueles crente tímido, entre aspas, né? Vamos falar tímido. Mas aquele crente que não quer fazer nada pra Deus, só quer ficar ali na igreja, da igreja pra casa, da casa pra igreja, só que não fala de Jesus pra ninguém, tem vergonha de falar que serve a Deus. Essa pessoa não é liberta. Né? Ela não quer, ela concorda com as coisas do mundo, coisas que a Bíblia, que nem eu não concordo com a homossexualidade, eu não concordo com nenhuma prática LGBT, né? Porém, eu respeito o que a pessoa quer viver, é um problema da pessoa, não vou forçar. Só que eu não sou obrigada a deixar de contar o meu testemunho, da mesma forma que ninguém é obrigado a deixar de ser gay. Você entendeu? Vocês estão me entendendo? Né? Porque toda vez o pessoal vem me afrontar, toda vez o pessoal vem falar mal porque eu saí da homossexualidade. Então quer dizer que eu sou obrigada a ficar porque o pessoal não aceita que Jesus faz milagre. Ai, não existe ex-gay, então você não foi gay direito. Ai, então você não era gay, você era frescura. Não era, eles não aceitam que Jesus faz o milagre. Você entendeu? Então, não adianta. Eu não vou me dobrar diante de ninguém. Eu não vou me dobrar diante de ninguém. O meu testemunho é o meu testemunho. O que Deus fez na minha vida, ninguém vai tirar de mim. Tá? Ninguém vai tirar de mim. Ou seja, a pessoa vier me acusar de qualquer coisa, a pessoa tem que lavar a boca com sabão pra me acusar de homofobia, pra me acusar de muita coisa, porque eu trato muito bem os meus amigos gays, tá? Eu prego, lógico, eu também não gostava que pregavam pra mim. Eu não gostava, mas pregar é diferente de você forçar e diferente de você ser uma pessoa que não suporta gay. Gente, pensa numa pessoa que gosta de gay e de lésbica. Sou eu. Só porque eu não concordo com a prática quer dizer que eu sou homofóbica. Ninguém precisa concordar com nada nesse mundo. É só você respeitar as pessoas. Só que assim, eu não ligo que as pessoas me desrespeitam. Tá? Porque a gente começa a ver hipocrisia de longe, porque a pessoa quer exigir respeito, mas só que não te respeita. Exige,
mas não respeita, Você entendeu? falou rapidinho aí, que nem eu, uns 10 anos, todas as pessoas que eu conheci uns 10 anos atrás e hoje eu amo todos os meus amigos que eu conheci Eu 10 também, anos. que eles fazem o problema deles com Deus. Eu amo todos os meus amigos que eu conheci 10 anos atrás. Só que eu gosto de falar meu testemunho. 2014 pra trás, e também as pessoas que eu conheço hoje, tá vendo? Mas é o seguinte, o quê? Se eles saíram perto de mim porque eles quis, algum motivo. Porque incomoda. Porque eles querem fazer algo, eu não faço mais. Isso vai incomodar eles. Às vezes tem amigos meus que não ligam. Por exemplo, eu não tô fazendo nada de errado, eles querem fazer, eu tô ali evangelizando e eles ficam perto de mim. Então, esse é o caráter. Você entendeu? A pessoa fala tanto do ser, mas ela não tem caráter pra demonstrar. Porque se ela tá no eu, ela vai falar, nossa, a pessoa saiu do... Faz anos que tá firme na igreja, saiu do eu, que exemplo pra mim, nenhum dia que eu posso sair também. Não, ficar pensando mal. Ah, não tô nem aí. Entendeu? Então é uma coisa que... Por isso que eu, às vezes... mas por que você fica muito um monte de meio de traficante, um monte de gente perigosa, bandido, crime mesmo, facção, não sei o quê? Sabe por quê? Porque os caras da quebrada têm... Os caras têm caráter. Né? Porque os caras, que nem os caras tá no mundo, os caras tá no crime, mas é o seguinte, o que? Os caras sabem que qualquer hora a bala perdida pode chegar e tal, e sabe assim que é Deus que dá a vida, Deus tá na vida e tá na morte. Mas é o seguinte, o que? Os caras não desmerecem ninguém. Sim. Entendeu? A diferença é essa. Tem menina também no crime também que não, né? Eu conheço um monte de gente, você quer que eu fale um exemplo? Pessoas naturais no mundo aí, um exemplo. A pessoa tá no mundo, não faz nada de errado, só bebe. Conheço várias pessoas também assim. Ricos também. Conheço várias pessoas e conheço. Então, um exemplo. Você tem amigos gays? Tenho. Você tem amigos lésbicos? Tenho. Você tem amigos bissexuais? Tenho. Eu tenho todo tipo de amizade. Tenho. Mas eu não tô generalizando todo, mas tem uns deles, todas as pessoas sociais, classes de pessoas que eu falei aqui, a maioria deles não tira eu e a outra metade eu tiro um pouco. Vamos dizer assim que 70% não tira, mas aquele 40% mais ou menos tira. 30, 40, Fazer 60. o quê, né? Por quê? Porque eles não aceitam. Fazer nada, né? Fazer o quê? Então, eu vou continuar. Você tem amigo macumbeiro? Tem todo tipo que mexe com magia, não sei o que tem, mas é o seguinte que eu não tiro... Depende da pessoa, porque vamos dizer assim que 90% mentira e 10% não dessa parte. Fazer o quê, né? A luz das trevas não bate, né? Mas pelo menos tem um que salva aí os 10%, né? Até menos, viu? Então, o que acontece, meus queridos irmãos? Aí as pessoas falam, mas você quer converter? Não sou eu que quero converter as pessoas, é Cristo. Da mesma forma que ele me converteu, ele quer converter outras pessoas. Então, ele me converteu para mostrar que verdadeiramente isso não agrada a ele. A prática, esse estilo de vida não agrada a Deus. Não adianta a pessoa falar que agrada porque não agrada. Tá? Todas as coisas que a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Fumar é pecado, beber é pecado, é pecado. Não adianta, mas eu bebo socialmente. O seu corpo foi feito para receber álcool. Vamos falar um pouco. Agora vamos falar biologicamente, já que o povo não entende espiritualmente, vamos falar biologicamente. O seu fígado, os seus rins foram feitos para ali fazer uma limpa, vamos dizer assim, né? Filtrar água para o seu corpo, né? Deixar ele saudável, tanto dos alimentos que você ingere, né? E principalmente da água que fica ali hidratando o seu corpo. Se você coloca álcool, o que acontece? Geralmente, isso vai mexer com o seu cérebro não vai conseguir mandar comando para os outros órgãos trabalhar. Aí o que acontece? Tem uns que entram como alcoólico, tem uns que vomitam, tem outros que passam mal, né? O corpo vai rejeitando. Chega uma hora que você não aguenta mais. Eu com 22 anos, eu quase tive trombose. Sabe o que é isso? De tanto você ingerir bebida alcoólica, começar a inchar partes do seu corpo. Por quê? Porque o seu organismo, ele já não consegue mais mandar água suficiente para hidratar algumas partes do seu corpo. Então você fica com má circulação, né? Então, como que você fala que algo que está destruindo o seu corpo é que nem a gula? A pessoa que fica obesa. Gente, não tem como você falar, mas isso não sei o que. Não, mas de cuidar do corpo da forma correta, da forma certa, ninguém quer. Né? A gente não foi feito para receber várias coisas no nosso corpo e a gente pega e fica como? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo lá e pra mim não é pecado. Gente, até você, como que fala, ingerir doce demais, açúcar demais, isso pode causar o quê? O que pode causar? O povo tem que tomar o quê depois? Insulina, você ficar com diabetes.
né? O que acontece? A pessoa fala, eu tive isso, não sei o que lá, é de família. A questão não é se é de família ou não. A questão é que a gente provoca muitas coisas em nós que a gente acha que a gente tá por cima da carne seca, sabe? Tem muita coisa que a gente destrói. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se para essas coisas Deus, ele liga da gente estar destruindo o nosso corpo, imagine em questão ao pecado. Rapidinho, é bom que você falou isso, vou falar isso. Daqui a pouco eu sair daqui, vou tomar um café. Você falou assim, tem pessoas que falam assim, vamos pra Araraquara, vamos pra Guatapará, vamos pra Mutuca, vamos pra São Carlos, vamos pra Ribeirão, vamos pra região. Porque todas essas cidades da região, tudo eu já rondei, tem muitas pessoas que eu conheço de 10 anos atrás que são tipo assim, todas essas cidades da região, tudo que eu falei, tem outras. Conheço muitas pessoas, tanto hoje e uns 10 anos atrás, conheci muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas de 10 anos atrás da região toda aí e das cidades que eu falei. Todas essas pessoas que eu conheci 10 anos atrás, das regiões todas aí, e até hoje, a maioria delas me cumprimenta e eu não desfaço. E nem elas, né, conversa. Mas algumas só cumprimentam e nem quer trocar ideia, algumas nem fingem que a gente conhece. Mas é o seguinte ponto. Uns 10 anos atrás, nós saía pra um monte de cidade. Eu saía pra um monte de cidade, né, eu falei isso daí. Fora outros bem longe, ou outras que eu nem citei nome. Vamos dizer assim, já fui para de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, já foi para lá, Rio de Janeiro, vai para São Paulo, blá blá, não sei o que, ali, Guarujá, não sei o que mais, Matão, um monte de lugar, Guariba, aí vai indo, um monte de cidade aí que vai chegando no estado, dos maiores estados, né, do estado do Brasil, tá? E outros quatro que no Brasil também aí, que eu já posso ter ido, que eu não tô lembrando aí outras cidades. Mas o seguinte, que é o ponto, quer dizer, vamos para aquela cidade, para aquela cidade, que lá é o fluxo e lá eu vou fazer a cagada. Eu vou falar uma coisa que você tá, meu Deus, meu pai falando para falar. Qualquer cidade que você for e você querer fazer alguma coisa, você vai estar fazendo algo de errado. Né? Você entendeu onde eu quero o ponto chegar? Entendeu? Então, aí é problema seu. Tô falando com as pessoas tanto que tá desviado, quer voltar, ou aquela que quer aceitar que Jesus, nunca aceitou, ou né? também que ela tá no mundo. Tô falando pra todos. Tipo, mas é o seguinte, o que? Você que vai, como fala? Vai de você, querendo ou não. Não tô pronto agora, eu creio um dia que Deus vai me chamar. Então, amém. Eu não forço. Que nem eu vou falar assim. Não, legal. Eu creio também que você vai vir. Então é uma coisa que vem da pessoa. Você entendeu? É isso aí. Eu vou ler aqui pra vocês, mas antes eu vou terminar de falar o que eu tava falando. Por quê? Agora que tem parente nessa região toda, né? Né? Porque, tipo assim, a gente acha que pecado é uma coisa só. A gente pratica muitas coisas, né, que são pecado. E a gente não se dá conta. A Bíblia fala que tem pecado fora do corpo e dentro do corpo, né? E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Por quê? Porque elas não buscam em Deus. Aí quando você vai falar, a pessoa fala que você é bitolado, louco, fanático, que você é isso, que você é aquilo, te rotula de um monte de coisa. As próprias pessoas que falam de rótulos, que falam contra os rótulos, são as pessoas que te rotulam. Que nem eu tava escutando, que eu gosto muito de rap gospel, né? Fala muitas coisas reais, né? Muita realidade. E o rapaz tava ali cantando Mano Sassá. Ele começa a falar assim, que pode chamar ele de tolo, pode chamar de louco, pode chamar ele do que quiser, de crente, de sonhador, só que ele fala assim, só não me chamem de perdedor. Por quê? Porque em Cristo a gente é mais do que vencedor. Você pode me chamar do que você quiser, pode falar que eu sou gay, que eu sou uma lésbica enrustida, eu não tô nem aí. E quantas pessoas já não falaram isso pra mim, gente? Gente, já escutei coisa pior. Eu já escutei coisa de baixo calão que não convém eu repetir, lógico. São palavras bem chulas mesmo. De próprias pessoas que eu tenho amizade. O rapaz era da igreja. Hoje ele é casado. Ele falou pra mim, seu negócio é chupar, você entendeu? Começou a falar essas coisas assim. Só que meu negócio era chupar vagina, sabe? Começou a falar muito. Eu já escutei cada coisa. Você acha que isso me abala? Você acha que isso me faz vontade de ter relação sexual com mulher? Vocês acham que isso... Se vocês acham que isso me dá vontade de voltar atrás, eu nem ligo. Teve uma menina que eu já me envolvi com ela no passado. Né? Eu namorei com ela, foi uma das primeiras meninas que eu namorei. Eu fui uma vez na casa dela... E aí o que aconteceu? A gente tava conversando, né, e tal.
Ai, minha mãe tá espantando o gato aqui. Nossa. Mas faz pegar no colo, né? Aí o que aconteceu? Eu tava lá na casa dessa amiga minha, né? Eu tava conversando com ela. E automaticamente, a gente conversando ali, ela abriu assim a calça. Sabe quando você pega e abre a calça assim? Sabe? Pra mostrar o seu genital pra pessoa? Ela fez isso, falei, gente, eu olhei assim e falei, gente, não é mais a mesma coisa, já era, morreu. Aceita que dói menos, cara. Tipo, a pessoa chegar em mim e falar assim, eu nunca vou deixar de ser gay. Cara, é um problema seu. Você acha que isso tá me incomodando? Isso não tá me incomodando. Vive a vida que você quer viver, fique onde você quer ficar. Só que eu não vou deixar de falar meu testemunho porque você não gosta. Porque você não quer que seja falado. Você entendeu? Então o pessoal me afronta. A palavra de Deus, ela confronta você a se constranger que você vive no pecado e você ter a noção de que você está ferindo a Deus. Agora, as pessoas quando querem te criticar, pra te humilhar, pra te ferir, elas te afrontam, né? São, como o pessoal fala por aí, as afrontosas, né? O pessoal te afronta e pra, tipo assim, de uma certa forma, ou te ferir, ou te fazer entender. Peraí, você luta pra que as pessoas não façam isso com você, mas você quer fazer isso com uma pessoa que é convertida? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Peraí, eu não entendi. Bem fora de nexo, né? É muita hipocrisia isso. Ou seja, mas por que você tá fazendo vídeo? Você tá querendo atacar alguém? Você tá querendo jogar indireta? Não, eu estou sendo bem direta. Eu gosto de fazer vídeo, sabe por quê? Porque ficar somente no making off, por trás das cortinas, por trás das câmeras, é fácil. Porque enquanto as pessoas falam de você, você não pode se defender. Ou muitas vezes geralmente o pessoal vem falar na minha cara. Eu sei lidar com a situação, tá? Eu sei lidar com as pessoas, porque Deus me ensinou isso. Entenderam? Então, eu não tenho que ligar pra isso. Existe ex-gay, sim, eu sou ex-gay. Doa quem doer, acredite quem quiser acreditar, tá? Eu continuo gostando dos meus amigos gays, eles acreditando ou não, que eu não seja mais gay. O pessoal quiser acreditar, acredita. Não quiser, o que eu posso fazer? Quem me conhece quando eu comecei na caminhada, eu ainda tinha muito, sim, que eu já falei um pouco atrás no vídeo Desejo por Mulher. Tem pessoas que eu tenho amizade até hoje, que foram pessoas que eu dei em cima, que eu dei trela na época, mas depois que eu orei a Deus falando que eu queria uma libertação completa, que se fosse verdade o que diz na Bíblia, então que ele me libertasse, não ia continuar, simples. Só que ele fez a obra, gente. Não adianta vocês quererem falar o contrário, né? Homofobia é você bater em gay. Isso eu não sou a favor nem a pau, porque se eu ver, eu entro no meio pra separar, mesmo que eu tenha que apanhar, eu não vou agredir. Mas mesmo que eu tenha que levar uns tapas pra cara, se eu ver alguém batendo em algum homossexual, porque o cara é homossexual, ou em alguma lésbica, eu entro no meio pra separar, pra tirar a pessoa de perto daquela outra pessoa, independente de qual seja o assunto. Porque homofobia é crime. Você pregar o seu testemunho não é crime, não. Porque eu não tô aqui denegrindo ninguém, estou falando de mim, né? Estou falando da concepção de homossexualidade? Sim. Porém, eu estou falando, dando exemplo da minha vida. Eu não estou usando a vida de ninguém, tá? Que nem eu tô falando, cada um vive o que quer. Porém, eu não sou a favor da homofobia. Eu não sou a favor de uma pessoa ser discriminada por ser homossexual. Eu sei muito bem o que é isso. Você acha que eu nunca passei por isso? Você acha que eu nunca passei por discriminação? E por que eu faria isso com outra pessoa hoje? Só porque eu não sou mais gay? Né? A Bíblia é bem clara que existe sim ex-gay. Só que não é todo mundo que quer, não é todo mundo que quer aceitar, não é todo mundo que quer mudar de vida, então cada um faz o que bem entender. Não é assim? Democraticamente? Cada um fala o que quer, cada um se expressa do jeito que quer. Eu quero me expressar do jeito que Deus me dá sabedoria para poder me expressar, para poder contar o meu testemunho. E se tiver, mesmo assim, pessoas que achem que eu estou sendo desrespeitosa, é um problema da pessoa. Porque eu sei o Deus que me usa, eu conheço. Não como eu gostaria de conhecê-lo, mas eu procuro todos os dias conhecê-lo mais, porque ele é muito grande, ele é muito misterioso. Mas eu conheço muitas coisas o suficiente para poder estar aqui falando com vocês, né? Eu vou finalizar o vídeo, mas antes eu quero ler aqui para vocês, tá? Falando o que Jesus fazia, porque o pessoal fala que eu não tenho que ficar... Peraí, ó, agora, no momento, eu tava falando do pessoal que me afronta, né? Agora, pro pessoal da igreja, que é uns safados, não todos, tá? Mas a maioria, uns sem vergonhas hipócritas, homofóbicos, né? Que fala que eu não devo ficar no meio do pessoal LGBT, que eu não devo ficar no meio do pessoal do tráfico,
Gente, Jesus, ele era amigo das piores pessoas, tá? Judas era ladrão e era um dos apóstolos. Ah, mas Judas traiu Jesus. Beleza, Judas traiu Jesus. Mas só que Jesus não desceu a postura dele, não quebrou o caráter dele, né? De um homem e filho de Deus por causa da falta de caráter de outras pessoas. É da mesma forma comigo. O pessoal fala assim, você é falsa. Porque você não concorda com certas coisas, principalmente em questão as coisas do seu passado, porque tem pessoas que vivem, você tem amizade com essas pessoas, mas você trata elas bem. Você querer que eu tratasse elas como? Então quer dizer que depois que você se converte, você tem que pisar nas pessoas, você tem que achar que você é melhor que todo mundo, você tem que tipo assim, virar um homofóbico, virar um louco, um doido. Por Cristo eu sou louca, mas jamais Deus vai falar pra eu desfazer, eu atacar, eu xingar, seja quem for, seja ladrão, seja quem for. Deus, eu vou ler aqui pra vocês já pra fechar com chave de ouro, né? Pra vocês verem o caráter de Cristo, tá? É isso que eu busco, eu não busco religião. Religião é tudo falsa. Eles não pregam o caráter de Cristo. Eles pregam totalmente o contrário. Fala, ai, amor, amor, amor. Mas a hora que você vai ver, a pessoa que fala ali de amor tá falando que, ai, fulano de tal tem que morrer. Ai, o povo que aborta a criança tem que morrer. Eu não sou a favor do aborto, mas nem por isso eu quero que as feministas morram, né? Eu luto pela vida de cada um. Seja quem for, seja do bebezinho que tá ali, que o pessoal pode querer abortar, seja de quem for, não importa o que a pessoa seja ou ela faça. Eu prefiro a pessoa viva para ela poder ter a chance de estar ali conhecendo as coisas de Deus, tá? Porque Deus quer que todos venham ao arrependimento, não que as pessoas morram, não que sejam assassinadas, não que vire uma guerra e todo mundo se mata. Como muitos falam por aí, o pessoal prega amor, mas na hora que vê um estuprador, ai que morra, desgraçado, todo mundo começa assim. Gente, é revoltante, é revoltante. Eu fico totalmente revoltada, mas só que eu não posso ficar desejando a morte. Se eu tô lutando pela vida de alguém, como que eu vou desejar a morte de outra pessoa? A Bíblia fala assim, que se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus sendo que você não vê a Deus? Né? E aí? Porque para ver Deus tem que estar em santidade. E aí? Respondem para mim. Eu vejo muita hipocrisia. Eu não sou nenhum do lado nem do outro. Que nem pra política. Eu sou muito contra a política dos dois lados, esquerda e direita. Eu luto pela vida das pessoas. São vidas que importam. Né? São vidas. Eu vou ler aqui para vocês. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, o pessoal da igreja, os hipócritas, que hoje tem bastante, viu? Muito. O fulano de tal tá andando com a gay lá, ó lá. O povo fala assim de mim. Lá, andando com a lésbica. Ela andando com o viado. O povo da igreja fala assim. Fala assim de mim, fala, lá ela andando lá com os traficantes, olha lá na casa de quem que ela tá, fazendo live, cantando com o drogado, nossa, o pessoal é assim, gente, principalmente o pessoal de igreja, não é todos, tá? A gente tem que ir na igreja pra buscar ao Senhor, né, e não ligar pra esse tipo de gente, assim como eu já fiz muito, e faço até hoje, não tô nem aí que os outros falam. O que acontece? Versículo 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí ele vai falar aqui, ó. Aí depois ele fala, né, do dracma perdida, mas eu quis falar da ovelha por quê? Porque é isso que nós somos quando nós estamos afastados da presença de Deus. Você pode crer em Deus na sua casa, você pode orar antes de dormir, você tem sua crença em Deus. Porém, se você não buscar a sua salvação, não buscar deixar Deus fazer a obra dele na sua, porque todo mundo ele quer fazer uma obra. Não é só na minha vida, é que Deus te escolheu. Não é assim, gente. Deus ele quer salvar todos, mas não são todos que querem ser salvos. É diferente.
Vocês entenderam? É muito diferente. Existe ex-drogado, existe ex-nóia, existe ex-prostituta. Gente, quantas vezes a gente não se prostitui quando a gente vai pra carnaval, a gente beija várias bocas, a gente tá se prostituindo. O pessoal acha que prostituta é aquela mulher que fica lá na zona, não é só isso. Você se prostitui quando você quer se mostrar, você quer se vender para os olhos das outras pessoas ficarem te cobiçando e te elogiando de formas vulgares. Ai, gostosa, ai, não sei o que, sabe? Isso é um tipo de prostituição. Existem vários tipos de prostituição, de adultério. Adultério não é só entre marido e mulher, tá? Quando você adultera o seu corpo, quando você começa a fazer modificações. Não, eu tava vendo o que era. O que é? Frango? Operações, sabe? São tantas coisas, gente. O pessoal não liga, sabe? Acha que Deus, ele é o cara que tá ali em cima e fala, se ferrem, façam o que vocês quiserem. Gente, Deus não é assim. Ele deixa muitas vezes a gente sim fazer o que a gente quer, porque é o que a gente tá escolhendo fazer. Né? Que nem eu li lá em Romanos, ele te entrega, sabe? As coisas carnais. Você entendeu? Peraí que eu vou ler Romanos 1:28, eu já ia ler já. Então, não adianta, sabe? O pessoal quer falar de você e sabe o que o pessoal quer falar de você? Que eles estão vendo, que eles acham. Você entendeu? Eu acho mais bonita a pessoa vir perguntar pra mim. Eu acho muito mais bonita a pessoa vir perguntar pra mim do que ficar dando ouvido pro que os outros acham. Ou o que a pessoa mesmo às vezes pensa. Ai, eu penso que você é gay ainda. Sério, você sabe a minha história de vida? Você me conheceu. Só porque eu faço amizade com... Ainda continuo fazendo amizade com muitos gays e lésbicas, então isso quer dizer que eu sou gay. Nossa, que estranho. Né? Eu conheço tantas pessoas que andam com gay aí, não é gay? Então por que só porque eu não posso ter amizade com gay? Isso é homofobia. Você entendeu? Isso é homofobia. Você andar com gay, aí o povo vem falar pra você que você não pode andar com gay. Aí você fala, mas por que eu não posso andar com gay? Ah, porque é gay. E daí que o cara é gay? Deixa ele ser gay. Segundo a Bíblia é pecado. Segundo a Bíblia é pecado. Pra Deus é pecado. Mas, e aí? Você tá pregando? Com certeza eu prego. Com certeza eu falo. Eu sou um testemunho vivo. Eu sou um milagre de Deus em questão a isso. Principalmente a isso. Que é uma coisa difícil. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Um drogado se converte, mas um homossexual se converter é uma coisa muito difícil. É pesado. Porque desde criança eu sou gay. Você entendeu? Ai, desde criança eu sou não sei o que lá. Ai, desde criança eu não sei o que. Gente, eu também já fui assim. Eu também já fui gay desde criança. Você entendeu? O pessoal fala pra mim, ai, nasci gay. Ai, não sei o que lá. Ai, isso é... Gente, para que tá feio já. Vocês não conseguem se respeitar. Cada um quer provar, sabe? Eu não tô aqui pra provar nada. Eu sou um testemunho vivo. Eu sou um milagre vivo de Deus. Eu não preciso tentar colocar na cabeça de ninguém nada, mas eu tenho que me colocar na posição daquilo que Deus me chamou pra pregar. No que Deus me chamou pra fazer. Fala aí, eu Você não entendeu? vejo cara. É que nem a gente vai lá ajudar. Eu tava falando um pouco. Que a gente vai lá ajudar os meninos traficantes e tal. O pessoal tem muito preconceito, gente. O pessoal de igreja, tem umas igrejas aí, principalmente a Deus e Amor. Não é todas, tá? Mas algumas. São muito religiosas. São muito religiosas as igrejas. Ai, vem um gay, passa de largos. Desculpa. Vem um gay, passa de largo, sabe? Não quer conversar, tem medo de falar de Jesus pra pessoa. Às vezes a pessoa tá precisando, às vezes a pessoa tá tipo assim, nossa, será que alguém vai falar de Deus pra mim? Às vezes a pessoa tá angustiada, às vezes a pessoa precisa ouvir uma palavra. Mas e se a pessoa não se converter? É um problema dela com Deus. Talvez ali no momento a pessoa não vai querer se converter, porque é Deus que vai trabalhar no coração dela. Ela aceitando pelo menos aquilo que Deus tá falando com ela, querendo tratar outras áreas da vida dela, uma hora Deus chega nessa área. Que nem aconteceu comigo, entendeu? Eu larguei as drogas antes de entrar na igreja. Antes de ter um encontro com Deus. Porque Deus, ele já tratava comigo, sabe? Eu via que aquilo tava me fazendo mal, que uma hora eu podia morrer, podia ter uma overdose. Quase tive game over já várias vezes. Então não adianta... Eu tava indo na igreja. Então, o meu irmão usava indo na igreja. Então, ou seja, o que é impossível pra Deus, gente? Nada é impossível pra Deus. Nada. Eu sou testemunha, eu não vou parar de pregar, tá? Não vou. Se o pessoal ficar, ai, que eu vou te denunciar. Pode denunciar. Denuncia lá. Só que você vai ter que provar que eu desrespeitei alguém. Que eu agredi alguém verbalmente ou fisicamente. Porque até onde eu sei homofobia é isso. Eu desfiz de alguém. Eu não desfaço de ninguém.
tá? Eu prefiro que nem eu sempre falo, eu prefiro estar no meio de qualquer pessoa que seja. Mas o pessoal vai falar, que se dane o que o pessoal vai falar. Eu já andei de mão dada com uma amiga minha, às vezes por costume, que eu já tive muito esse costume de andar de mão dada, às vezes com o braço assim, sabe? Colocado assim. Gente, o pessoal é muito, sabe, nada a ver. Então quer dizer que agora, pra acabar, viu? Deixa eu ler o versículo 28 de Romanos 1 aqui, que eu ia ler aquela hora e acabei não lendo. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nessos infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é a continuação do versículo que eu falei ali, né, que mostra, que eu comecei do versículo 21 de Romanos 1, falando de mulher com mulher, depois nos próximos, falando de homens com homens. A Bíblia, querendo ou não, Deus não criou a gente dessa forma, entendeu? Deus não criou a gente dessa forma, né? Só que em nenhum momento Deus ele chegou em mim e me tratou como certas pessoas tratam outros homossexuais por aí. De uma forma muito áspera, rude, sabe? Desgastante. O pessoal não sabe pregar, o pessoal não sabe amar as almas. Se eu chegar, tipo, fuzilando, falando de uma forma com a pessoa que vai deixar ela entristecida, como que a pessoa vai ver Jesus em mim? Eu tenho que chegar como Jesus chegava sutilmente. Ele estava ali, com ousadia, ele pregava a verdade, doa quem doer. Ainda o povo queria matar ele, né? Detalhe. Por isso que muitas pessoas ficam incomodadas, porque a verdade incomoda, a verdade dói, você entendeu? Então não adianta eu chegar querendo meter o pé em tudo. Não é assim, a gente tem que chegar e pregar. Falar, a Bíblia é assim, assim, assim. Eu não quero. Beleza, vou continuar te abraçando, vou continuar te cumprimentando, vou te continuar estando com você ali, normal. É engraçado que essas pessoas que eu conheci uns 10 anos atrás, essas que eu conheço hoje, alguns, não tô generalizando todas, algumas falam que eu me acho demais. Pergunta pras pessoas aí que eu fico no meio, pros manos aí da quebrada, aí qualquer pessoa aí, os traficantes da pesada aí mesmo, os bandidão mesmo, se eu me acho. Né? Os caras chegam em mim e falam que eu sou mal humilde, filho. Que eu não tiro ninguém, não. Entendeu? Que nem eu falei num rap meu que eu fiz. Deus tirou o mundo de dentro de mim anos e anos e anos. E Deus tirou do mundo anos e anos. Mas é o seguinte, o quê? A amizade ali permanece, se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, porque tem muitos que se afasta. Os hábitos que eu fazia antigamente eu não faço mais. Porque Deus me libertou uns 10 anos atrás, entendeu? Mas... E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você viu como que é forte? Porque os justos eles já estão salvos se eles morrerem. Vocês estão vendo que está no mundão, ou as pessoas que estão no pecado, é para vocês isso daí, porque vai aliviar a sua alma. Sim. A Bíblia diz em Salmos 23, fala assim, que ele refrigera a minha alma. Para Deus refrigerar a sua alma, você tem que abrir o coração, de dentro para fora. Sim. Para aceitar aquilo que Deus tem com você. Se você não aceitar, você nunca vai ser curado na tua alma. Sim. Como assim na alma? É que nem eu postei sobre a auréola. O que é a auréola? A auréola é um anel. O que é um anel? Deus quer ter uma aliança com você, mas antes para ele ter uma aliança com você é muito forte, né? Ele tem que restaurar a sua alma. Sim. Senão não tem como Deus fazer uma aliança se a pessoa não aceitar. Porque as pessoas muitas vezes não aceitam, não gostam de participar de coisas que falam sobre Deus por causa disso. Você entendeu? Por causa dessas coisas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está falando, o que ele está falando aqui? Vem de qualquer jeito, venha da forma como você está. Mas só que
Depois, o que ele vai fazer? Ele tá falando que é pra gente aprender dele, que o jugo dele ele fala pra gente tomar sobre nós o jugo dele, né? Que é suave e o fardo que é leve. Aí ele fala que é pra gente aprender com ele, que ele é humilde, né? E ele é manso e humilde de coração. Aí depois ele fala que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Ou seja, enquanto a gente continuar separado de Deus, porque, ou seja, o pecado faz separação entre nós e Deus. Foi por isso que Jesus veio, para reconciliar a gente com Deus, né? Senão nem precisaria vir, se o pecado fosse normal. Então, Grava eu aqui pra você ver, Peninha. Só mostra a camiseta que eu tô. Peninha, vou dar um exemplo daí. É mais fácil você vir aqui, aí, né? Tá vendo essa camiseta? Tá pegando? Tá vendo essa camiseta aqui? Se alguém da igreja ver que é religioso, vai falar assim que eu tô... Você tá na facção. Você entendeu? Não. Sabe quem mandou comprar essa camiseta? Foi Deus que mandou comprar essa camiseta. Sabe por quê? Porque uma vez, meu pai falou assim, ó, compra essa camiseta, meu pai falou assim, ó, tava numa loja, essa camiseta eu gostei. Aí, meu pai falou assim, ó, compra essa camiseta. Meu pai falou assim, compra essa camiseta, tal, eu comprei, porque eu vou testar as pessoas, pra ver o que elas vão falar. Tipo assim, Deus já tava, como fala? Sabendo que as pessoas iam falar. Umas pessoas criticou só porque eu comprei uma camiseta dessa. Que eu saiba, eu sou um desenho. É uma camiseta normal. Você não tá praticando nada de errado. Uma pessoa julga pela aparência, não julga pela reta justiça de Deus. Qual que você falou pra eu colocar mesmo? Oséias 4:13. Mas se quiser eu ler do versículo 6 do 4, que fala dos sacerdotes, violaram minha lei. O 13 ele fala assim que entregou Efraim para seus próprios pecados, para suas próprias idolatrias. Fala. É uma coisa de Romano. Você vê, ó, a palavra de Deus ela não se contradiz, ela testifica. 4:13, né? Oséias 4:13. Peraí. Deixa eu achar aqui. Eu vou finalizar já. Então eu vou ler aqui, irmãos. É Oséias 4:13. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Ou seja, os sacrifícios que muitas vezes a gente dá pro mundo, a gente se sacrifica para as coisas que a gente quer alcançar, mas a gente não se sacrifica para Deus. Ah, não é para mim isso, mas assim, quantos sacrifícios a gente não faz pro mundo, coisas supérfluas, vaidade, coisas desnecessárias, mas para Deus a gente não quer passar uma hora dentro de um culto, não quer meia hora ficar escutando alguém visitando aí na sua casa, pregando, fazendo uma oração ou alguma coisa do tipo assim, entendeu? Só que aí que a gente faz sacrifício de prostituições, que nem falou ali, adulteram e se prostituem, ou seja, muitas vezes, o que seria um adultério do nosso corpo? A gente modificar, tipo, você vai lá e por estética somente, você faz... Não é porque você precisa, tipo, tem pessoas que precisam fazer cirurgia no nariz porque tem desvio de septo, por exemplo. Ou tem aquela carne que cresce dentro. Beleza, é uma necessidade. Agora tem pessoas que porque quer modificar, quer ficar bonito. Por quê? Se você foi feito em imagem e semelhança de Deus, como que você tá falando que Deus é feio? Então você não tá feliz com aquilo que Deus fez você precisa ficar adulterando o seu próprio corpo, pintura no cabelo, regaça tudo, sabe? Isso tudo destrói a gente. Isso tudo destrói a gente, entendeu? E a gente não se dá conta. A gente gasta, sacrifica nosso dinheiro, nosso bolso com tantas coisas que a gente poderia estar ajudando outras pessoas. Ai, mas meu cabelo é crespo, é enrolado, eu quero ele liso. Beleza, você faz o que você quiser com você, né? Mas só que isso tá bem dentro do assunto, porque em qualquer que seja a nossa postura e situação ou estilo de vida que a gente esteja, a gente faz essas coisas, sabe? A gente quer impressionar as pessoas, a gente se sacrifica por pessoas, a gente se adultera, a gente se prostitui por pessoas, mas por Deus a gente não se sacrifica. A gente fala que ama ele, a gente fala que crê nele, mas aí quando ele vem com uma palavra mais pesada, né? Eu sou um testemunho vivo e eu não vou deixar de falar isso. Né? A palavra pesada é o quê? Existe ex-gay? Existe. Eu sou. Eu parei com tudo. Eu tirei tudo que me prostituía, tudo que me adulterava. Mas por quê? Porque eu queria viver para Deus. Se você professa sua fé em Cristo e não vive para Ele, a sua fé ela é morta. É uma fé vã. Você só usa ela quando você quer.
É que nem a polícia, quando você precisa, você liga lá 190, quando você não precisa, pra que você vai ficar ligando lá? Então você só usa Deus quando você precisa de um mantimento. Não é assim? A gente faz igualzinho com Deus. Porque a gente tem medo dele mudar a gente. Mas só que a gente tem mais medo dele mudar a gente do que medo do inferno, né? Infelizmente. Deixa eu ler aqui a passagem que Deus usou meu irmão para falar que era para eu ler. Oséias 4, versículo 7 até o 17, se eu não me engano. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Pesado. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Ou seja, cada um vai colher aquilo que plantou, até mesmo no juízo final, que vai ser a decisão definitiva, né? Decisão assim, na verdade, vai estar já decidido. Porque cada um... a Bíblia fala, né, em Apocalipse, que o inferno vai dar os seus mortos, né? As pessoas que morreram e foram pro inferno. Porque Deus vai julgar essas pessoas, não é por algum milagre, não vai ter milagre de última hora ali no juízo final. Por algum milagre, eu vou acabar indo pro céu. Não. Deus, ele vai julgar até os que estão já no inferno. Por quê? Porque o inferno funciona, gente. O que não funciona é o lago de fogo, tá? O que não funciona é o lago de fogo, que é diferente. Mas o inferno, ele funciona. O inferno e o lago de fogo são coisas diferentes, né? Mas, enfim. O que acontece? Deus, ele vai julgar essas pessoas que já estão julgadas no inferno. Por quê? Para mostrar que ele é justo, né? A Bíblia fala em Deuteronômios, se eu não me engano, 30, versículo 19 ou 20. Os dois. Fala assim, que ele toma o céu e a terra como testemunhas contra nós. Que ele tem colocado o caminho da bênção e o da maldição, né? O da vida e o da morte. Ele fala, escolha, pois, o da vida, para que você viva e a sua descendência também viva. Você entendeu? Ou seja, a Bíblia fala que o pecado gera morte. Mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Mas no tempo de Deus, quando você vive perante Deus e para Deus. Você entendeu? Mas o que isso tem a ver com o tema do vídeo? O que isso tem a ver é que várias vezes Deus me alertou, né, que eu iria morrer. E eu não dei trela. Até um dia que eu senti isso muito forte, uma angústia muito forte, né, e eu comecei a ficar meio pensativa, mas eu já queria me entregar para Deus, porque ele tava me chamando, porque o diabo tava me cercando já para me levar. E ele foi me buscar em Ribeirão Preto, né, Deus, o anjo do Senhor. E nesse momento eu comecei a ver as minhas misérias, a ver a vida que eu tava levando. Por quê? Eu vivi em boate gay, porque eu era gay, eu fazia todas as coisas gays. Eu amo as pessoas gays, mas não concordo com a prática. Já falei mais de 1000 vezes isso. Não tenho problema nenhum de andar e de estar junto, porque eu não tenho preconceito nenhum. E eu amo todas as classes gays, né? Aí o que acontece? Então, não tem como a gente não falar de salvação e de condenação. Não tem como a gente não falar de inferno, porque Jesus, para quem já leu ou gosta de ler, ou para quem não leu também, que possa ler. E aquele que leu sabe que Jesus falou mais da condenação do que do céu. Por quê? Porque o céu, quando você está com Cristo, você já está garantido. E ele vai te revelando coisas sobre isso, né, para você poder pregar. Porém, o inferno, as pessoas muitas vezes acham que não existe, acham que o inferno é aqui, você entendeu? E não é bem assim, porque, se eu não me engano, é Lucas que fala da morte do rico e do Lázaro, né? O Lázaro era mendigo, e quando ele morreu, ele foi pro céu, e o rico não ajudava as pessoas, era totalmente descrente, não vivia a palavra de Deus, e aí o Lázaro foi pro céu e o rico foi pro inferno. Então ali já relata, você entendeu? A pessoa tem que entender esse versículo. O rico ali é quando a pessoa que ela é avarenta, na parte do sentimento do caráter dela, ela pode ter muitas coisas, a pessoa também que é pobre pode ter o básico. Ou também que a pessoa é pobre, que ela se acha. Não, eu tava falando em questão de quem vive para Deus e quem não vive. Sim, esse lado que eu falando de 3 características aqui, de 3 níveis classial de pessoas, de sociedade.
Um exemplo, se a pessoa for ruim, for tudo isso e tal, e não, tipo, não tem temor a Deus e não ama o seu próximo, entendeu? E não faz a vontade de Deus por completo, ou ela pode ser salvo como que nem o ladrão na cruz, mas mesmo assim, se você é que nem o rico, você vai pro inferno. Porque as pessoas falam assim, ai, mas eu sou bonzinho, eu faço tal coisa, mas eu tenho um coração bom. Quantos meninos do tráfico eu conheço que é firmeza, mas se morrer sem se arrepender, vai pro inferno. Ai, o fulano de tal é da hora pra caramba, mas tá no adultério. Deus vai ficar vendo se o cara ele é bom, se ele é legal, se ele ajuda as pessoas. Deus, é que nem meu irmão falou agora. Não vai, gente. Porque essa passagem, ela tem várias vertentes, é um leque. Que abrange para ter entendimento e revelação de Deus dentro dela também, entendimento de Deus. Aí na parte do Lázaro. O Lázaro ele era pobre. Sim, correto? Lázaro era pobre. O que a Bíblia diz assim? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é dado o reino do céu. O que quer dizer pobreza? Pobreza é dificuldade. Sim. Pobreza é você passar luta, tribulação, aflição, necessidade no mundo. Sim. Entendeu? Você ir para a luta. Entendeu? E vencer com Cristo. Porque a Bíblia diz assim, posso todas as coisas que ninguém me fortalece. É o que eu tava falando aquele negócio do sacrifício. Paulo ele aprendeu, ele falou assim, ó, sei tanto ter, eu aprendi, ele falou assim, ele falou assim, eu aprendi tanto ter na abundância e aprendi também na fome de escassez, que aprendeu equilibrado. Sim. Quando Paulo ele tinha muito, ele tava de boa, mas ele tinha luta, mas quando ele também quase não tinha nada, ele tava na necessidade, passando perrengo, ele também tava firme. Sim. É isso que é, porque tem uns que é que nem fala aquela parábola do semeador, né? Ai, que a semente caiu em tal lugar, caiu em tal lugar. Aí vai ter uns que não vai suportar a perseguição. Por quê? Porque não quer se entregar, a vaidade, a avareza. Entra tudo isso, gente. Vocês acham que é somente a questão de homossexualidade que entra? Não é só isso. Eu ia falar não é só isso. Meu testemunho, rapidinho, que eu vou falar. As pessoas que eu conheci uns 10 anos atrás até... As pessoas todas, toda a região e cidades bem longe daqui, as pessoas todas que eu conheci de cidades longe daqui da região toda, todas as pessoas que eu conheci uns 10 anos atrás da região toda e bem cidades longe daqui, 2014 para trás, né? Todas as pessoas que eu conheci uns 10 anos atrás, 2014 para trás, da região toda aqui, cidades outras longe, e pessoas que eu conheço até hoje, tem muitas delas que não me tiram e conversa comigo. Tem eu pessoas sou que não amigo me tiram delas ainda. Tem amizades antigas de 10 anos atrás, de toda a região de cidades longes, né? Amizades de 10 anos atrás, regiões e cidades longes, todas as pessoas que eu conheci 10 anos atrás, né? 2014 para trás, né? 2013 para trás. E agora até hoje. Mas é o seguinte, o quê? Tem pessoas que eu conheci que nem olham na sua cara. Então isso já é um caráter já do rico. Então o que acontece? Porque Deus, quem eu falo pra você, a Bíblia diz assim que Deus fez a gente em mais semelhança de Deus. Sim. Deus ele deu a oportunidade para todo mundo ser salvo, correto? Sim. Se você está fazendo acepção de pessoas, você está fazendo acepção de Deus. Sim. E Jesus não fazia acepção com ninguém, não tirava ninguém. Esse é o que eu tô tentando falar aqui pro pessoal. Porque assim, eu ser afrontada porque eu não sou gay mais, o pessoal pode falar mal de mim até umas horas. Mas se eu chegar aqui, eu tô pregando aqui, eu não sou gay mais. Ah, mas não sei o quê. Eu não posso pregar meu testemunho, então quer dizer que eu não posso ter a liberdade de expressão que todo mundo tem? Porque até onde eu sei, a Bíblia, que nem o meu irmão acabou de falar agora, o que é homofobia é você tirar a pessoa. Que nem eu tava falando antes. É você bater, é você discriminar, é você fazer piadinha sem graça com a pessoa, você entendeu? Agora, você pregar seu testemunho não é homofobia não, meus queridos. Passa bem longe disso. Aí o pessoal fala, ai, como você é homofóbica. Não é todo mundo. Tem algumas pessoas que não aceitam meu testemunho, não aceitam que eu tô na presença de Deus. Tem umas que até duvidam. Então eu vou continuar lendo aqui, né? Porque tem algumas coisas para falar ainda, antes de eu finalizar. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Presta atenção. Mas não comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Ou seja, para você ter descendência, para você crescer na vida, como fala o Gênesis, que ali fala do gene, né? De Deus, a criação do Senhor, né? E quando Deus começou a falar essas coisas comigo, eu comecei a ver o Gênesis em muitos lugares, às vezes na natureza, que nem eu falei esses dias. A minha amiga me mandou um texto sobre biologia, que ela faz biologia, né?
E naquele texto, ela falou, você faz um resumo pra mim? Eu tava vendo, eu comecei a ler aquele texto. Gente, que nem eu falei, eu vi Gênesis ali. Eu vi o livro do Gênesis ali. Por quê? Porque já tava falando da evolução, tava falando da criação, tava falando das porcarias que o homem, ele faz, né? Em questão a invenção, porque criar só Deus que cria. Então, que nem fala em Eclesiastes 7:29, que Deus, ele fez ao homem reto, né? Ou seja, tudo como tem que ser, só que a gente procura invenções, né? E querendo ou não, a pessoa pode querer aceitar ou não, mas só que a Bíblia ela é clara e Deus me provou isso. Eu sou um milagre, eu sou um testemunho vivo. Já vai fazer de 6 para 7 anos que eu tô na presença de Deus, liberta de todas essas coisas, tá? Deus ama todas as pessoas, mas Deus não concorda com a prática pecaminosa, né? E eu tenho que falar porque eu sou testemunha dele. A Bíblia fala que eu tenho que testemunhar a favor de Cristo, a favor daquilo que ele fez por mim, não só na área homossexual, que é o que ele fez pela minha vida, mas também todas as outras coisas. Ele me tirou das drogas, me tirou de vícios, me tirou da bebida, me tirou da mentira, da falsidade, entre muitas coisas que as pessoas acham, tipo assim, eu não fumo, não mato e não roubo, mas ser mentiroso pode. Mentir pode até umas horas. Ser falso pode até umas horas. A Bíblia diz que até os publicanos, os pecadores e os iníquos e os que se prostituem, as meretriz. Vamos colocar essa passagem meretriz. Meretriz é toda a área do mundo sexual e pornográfica. Sim, impuro. Então, pode colocar... Então, mas eu sou gay. Você é gay? Tá, o problema é seu com Deus. Mas você faz relação sexual. Tá, meretriz, sexo. Sexo sinistro. Fornicação, prostituição. Isso e aquilo. Porneia. Por que é porneia em hebraico, em grego? Prostituição, pornografia. E outras áreas, né? Todas as áreas sexual é meretriz. Sim. 1 Coríntios 6. Tá fazendo uma carne com o mundo. Sim. Então o que eu aprendo? Mas tá falando ali que... Aí eu vou inverter o lado. Agora Jesus falou assim que até as meretrizes se convertem e entram no reino dos céus. Então vocês estão criticando minha irmã. Minha irmã, ela... Né, até as prostitutas se convertem. Ela tá orando e Deus revelou pra ela que a gente falando mal dela. Por isso que ela tá vendo esse vídeo. Mas foi mesmo. Várias pessoas falam mal de mim. Porque eu saí da homossexualidade. Então quer dizer que ser gay é beleza. Você quer ser gay é um problema seu, mas... Ele diz assim que eu Deus não quero mais ser gay. Os prostitutos aqui são todas as classes de áreas de pessoas que se prostituem com as coisas do mundo e se prostituem entre elas. Sim. Então essa área de LGBT tá no meio. Sim. Tudo que tem envolvido com o sexo fora dos padrões de Deus, conforme Deus ensina como deve ser o sexo... O próprio Jesus falou assim, essas pessoas se convertem em Deus. Então, peraí, a libertação. A libertação. A regeneração. Então, cala a boquinha e aceita. Porque o que acontece? O pessoal fala, mas e o casalzinho tá na igreja, no altar, não é casado e tá transando? Pecado, se morrer desse jeito vai pro inferno. Acabou. Poucas ideias, principalmente os de igreja. Os de igreja que usa a palavra de Deus pra mostrar uma aparência são os mais sem vergonha. Tá? Porque é pra estar ali pra dar exemplo. Por isso que muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Mas mesmo assim isso não vai ser justificativa, né? Deus não vai deixar com que ninguém que se justifique em cima do pecado do outro. Porque o que te justifica do pecado é o sangue de Cristo. Mas Cristo já morreu na cruz, então não preciso fazer mais nada. Precisa sim. Você precisa alcançar, né? Porque para Cristo dar esse sacrifício, essa graça, como que ele viveu? Em santidade, certo? Da mesma forma, a gente segundo a Bíblia. Graças a Deus eu não tenho religião, eu nem curto nenhuma religião. Eu quero ser de religião tal, problema seu. Porém, não é isso que vai te salvar, não são as doutrinas e dogmas e costumes dessa religião que vai te salvar. Se você não aceitar a verdade de Cristo, você não vai ser salvo. Tá? Mas por que eu coloquei esse tema em questão da sexualidade? Por causa do meu testemunho. E relembrando, Deus, a palavra de Deus que está julgando vocês, Deus que está julgando vocês. E outra. A palavra de Deus que julga. Deus está julgando vocês, mas é o seguinte, o quê? Ele ama vocês, mas não ama o pecado. Já falei isso aqui mais cedo. Tem uma coisa muito diferente, né? Deus ama a pessoa do jeito que ela é, mas é o seguinte, que a prática pecaminosa que ela pratica, Deus não ama. Você tem que entender isso. São dois coisas separadas. Não. O que você quer? Água.
Aí o que acontece mediante a tudo isso? As pessoas falam que eu não posso falar do meu testemunho, porque isso pode atingir, e isso vai deixar as outras pessoas chateadas. Não, eu não posso deixar Deus chateado. Porque ele me tirou e eu não posso testemunhar agora. Entendem o que eu tô falando? Eu vou falar rapidinho agora. Eu amo os pecadores que estão no mundo. Eu sou justo. Vai fazer mais de 7 anos que eu sou convertido por completo e sou justo. Na presença de Deus e meu Pai, na mão dele e diante dele. Mas é o seguinte, qual que é a questão que você está querendo chegar a falar? Né? Eu sou convertido completo, sou convertido por completo há 7 anos, na mão do meu Deus e meu Pai. Você entendeu? E também na mão dele, diante dele, na presença dele. Sou convertido 7 anos já. 7 anos convertido por completo na presença do meu Deus e meu Pai, diante dele, na mão dele e na presença dele. Mas é o seguinte, o que? Não você quer chegar, né? As pessoas falam, não você quer chegar com isso. Eu quero chegar que eu amo o pecador, eu abraço o pecador. A gente abraça o pecador, mas não abraça o pecado, não. É isso, você tem que entender isso daí. Eu pessoal, às vezes não deles. Eu abraço eles porque ele é uma alma, uma pessoa que está precisando da palavra e que me ajuda. E outra, ainda mais se for meu amigo. Né? Entendeu? Então, todas as pessoas que eu conheço no mundo que estão no pecado, que são pecador, eu abraço, amo e também ajudo. E não desfaço deles, são meus amigos. Mas tá no mundo, mas não desfaço. É diferente, são 2 valores. Aí eu vou continuar aqui. Que nem tem pessoas que eu tenho amizade que geralmente que tá ficando com outra, tipo uma amiga minha ficando com outra menina, ou um amigo meu ficando com outro cara, tipo, vai vir conversar comigo sobre a questão do relacionamento, eu vou conversar numa boa. Tipo, o fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aí eu falo, amigo, mas por que tá acontecendo assim? Eu vou conversar numa boa, só que eu não vou apoiar. Eu não apoio, o pessoal sabe que eu não apoio, não adianta. Só que se você vier pedir conselho pra mim, na medida do possível que eu puder, não pra ajudar o relacionamento, mas pelo menos pra aliviar aquela tensão psicológica da pessoa, eu vou estar ali pra ajudar, conversar, falar assim, por que você não faz assim? Você não se posiciona de uma forma diferente? Chego sim a pregar, com certeza, prego o meu testemunho como eu prego pra todo mundo. Porém, eu não vou, ajudar a pessoa a ficar bem ali no relacionamento dela. Porque se eu estiver fazendo isso, é a mesma coisa se eu estivesse praticando junto. Você entendeu? E não é isso que Deus quer pra mim, não é isso pra que Deus me chamou. Deus me chamou pra pregar a palavra. Me chamou pra pregar a verdade. Você entendeu? E eu não vou deixar de fazer isso por conta de, você não tem consideração por mim, a gente é amigo ou a gente é amiga. Não. Peraí, então quer dizer que eu tenho que ter consideração pela pessoa, mas a pessoa ter consideração por mim nada, só porque eu sou cristã, porque eu sigo a Cristo e não sou gay mais. É complicado, né? E como que é mesmo? Que nem Jesus falou para Pedro, né? Quando Pedro começou a caminhar com ele. Senhor, se afastar de mim, se propicia a mim, porque eu sou pecador. Sou pecador. Aí, Jesus chegou perto dele, vamos dizer assim, abraçou ele e falou a ele, Pedro, Simão Pedro, você vai ser pescador de homens. Isso aí é pra vocês verem. Então, Jesus abraçou ele, que se quebrantou, né? Falando, nossa, Senhor, eu sou pecador. Mas aí Jesus falou assim, mas tem como você virar justo. Sim. Então, se você ser uma pessoa santa e subir pro céu. Mas tem que aceitar ele. E Pedro aceitou a oferta. A oferta do quê? Não uma oferta de dinheiro. Não uma oferta de empresa. Não qualquer empresa. Tipo assim, não uma oferta de dinheiro, não uma oferta qualquer. A oferta da salvação. Acabar de ler aqui, já vou. Tenho que ler Jeremias ainda. E eu te dando a oportunidade, dignidade de ser morador do céu. E Pedro abraçou. A incontinência, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Aqui já tá falando da bebida. É outra coisa que, querendo ou não, aqui já tá falando, mosto é o quê? A pessoa tá bêbada, vinho, coisas alcoólicas. O pessoal às vezes fala, mas Jesus bebeu vinho. Mas o vinho que Jesus bebeu lá era fruta, ele chamava de vinho, porque aonde produz a uva, em qualquer vinhateiro que existe, eu digo do produto natural, o que acontece? Segundo o produto natural, ele chama vinha, onde eles produzem
ou, no caso, a fruta, né? Então, por isso que chama vinho, não porque tem álcool no meio, não porque o pessoal que nem as indústrias do mundo adulteraram o vinho verdadeiro, que seria somente o suco da uva, né? Chama vinho por causa da vinha. Então, aqui ele já tá falando outra forma da gente prostituir nosso corpo, que foi o que eu falei pra vocês aquela hora. Peraí. Continue agradecendo primeiramente a Deus e por Ele ter feito tudo isso na sua vida. Vou mandar uma rima ainda no final. Não, deixa eu tô lendo aqui um comentário. Talvez vou mandar da mesma música dos irmãos lá que a gente gravou. Amém, amém, Alice. Não, que eu tô vendo aqui é Alice Aparecida. Amém, glória a Deus. Foi bem desse jeito mesmo. Primeiramente foi Deus, né? Mas tinha outras pessoas que já oravam por mim, né? Um pessoal da nossa família lá que é da Assembleia lá de Guatapará. E que Deus usou a vida da minha mãe, mas primeiramente usou ainda a Margarida para levar ela pra igreja, né? E ela buscou, né, firme ali pra Deus poder tirar a minha vida e a do meu irmão das garras de Satanás. E glória a Jesus, né, por isso. E eu vou continuar lendo aqui, só um momento. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus. Aqui já tá falando, sobre a pessoa que tem as religiões pagãs. Eu vou entrar nessa parte. Por quê? Porque tá falando ali, ó, que você... Ou tem os que consultam espíritos, outros consultam os ídolos, ele tá falando, aqueles santinhos, né? De madeira ou aqueles de gesso, pode ser o que for. E as vaidades do mundo. Por quê? Tem colar, que mais? Maquiagem. Tem muitos objetos, maquiagem, toda idolatria, tudo. Né? E fala aqui, mas o pessoal muitas vezes, né, não lê a Bíblia. Porque consulta ela, eu vou estar bonita pra Jesus. Mas peraí, foi Jesus? Não. Esse negócio de estar bonita pra Jesus é mentira. Ele já deu a beleza dele, fez a gente imagem e semelhança dele. Quanto mais você tem o Espírito Santo, mais bonito você fica. Então não adianta a pessoa dar esse disfarce para poder ficar usufruindo das vaidades desnecessárias do mundo. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho. E do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. E não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteraram. Porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ou seja, a pessoa quando ela não tem entendimento, ela fica perdida. Você entendeu? Tudo que você vai falar, a pessoa não vai querer acreditar. A pessoa não dá lugar, não deixa Deus trabalhar mediante ao que está sendo pregado. Não, mas não são todos assim, né? Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Avém. E não jureis dizendo, vive o Senhor. Olha o que ele está fazendo. Se você quer viver nessa vida, né? Não vai querer envolver outras pessoas e fazer que essas pessoas também sejam culpadas. Ou seja, não fica arrastando as pessoas com você para te apoiar. Eu sei que tem muitas coisas que as pessoas fazem. Na verdade, todas as coisas que a pessoa faz, ela faz porque ela quis. Ela teve uma influência, mas ela escolheu fazer por vontade própria. Né? É que nem o diabo, ele oferece, você faz se você quiser. Que nem quantas meninas ele já não ofereceu pra mim, desde quando eu tô firme, nunca mais fiquei com nenhuma. Ou rapaz, tanto faz. Porque até com gay eu ficava. Então, até com meus amigos viados eu ficava. Então, o que acontece? Ele me ofereceu já várias pessoas e oferece até hoje. Você entendeu? Diminuiu por causa da pandemia, porque todo lugar que a gente ia pregar, quando era em cima do meu irmão, que o pessoal dava em cima, era em cima de mim. Só que eu não quis, eu não tenho nem desejo, graças a Deus. É muito bom você não desejar mais essas coisas, nada do mundo, sabe? Aí ele pega e fala assim, que aí o pessoal, né, fala que professa a fé em Cristo. Ele tá falando assim, não subais a Bet-Avém e não jureis dizendo, vive o Senhor. Por quê? Porque a pessoa tá com o nome do Senhor na boca, mas o coração tá longe. É só uma aparência. É falsidade isso.
Agora eu terminar de ler aqui. Porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. E a sua bebida se foi, e eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa do seu sacrifício. Já está falando aqui que para Deus é uma vergonha, né? Todo tipo de vida errada, né? E eu vou ler também todo tipo de vida errada, por quê? Porque não é só homossexualidade. Eu tô falando da homossexualidade envolvendo outros assuntos porque é o meu testemunho. Entendeu? Aqueles que falam que é cristão, mas é crente falso, não coisa errada. Aqueles que falam que é cristão e não é aos pior. Aos pior. Aí eu vou ler aqui para vocês, para finalizar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias 18, tá? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí o que ele tá falando aqui? Que Deus, ele faz o que ele quiser quando a gente se coloca na mão dele. Se você fugir da mão dele, é um problema só seu com ele, você vai ter que se consertar com ele, você vai prestar contas de tudo, né? E o que acontece? Quando ele fala aqui, ele fala para Jeremias descer a casa do oleiro. Por quê? Porque o oleiro estava ali moldando uma pessoa. Era o que aconteceu comigo. Deus ali moldando a minha vida, né? E Deus mostrando para as outras pessoas que Deus ele faz o que ele quiser. Você entendeu? Com aquele vaso, que ele quer fazer um vaso de honra e deixar para que não seja mais vaso de desonra. Amém? É isso que Deus quer fazer com vocês, em nome de Jesus. Para a honra e glória do seu santo nome. Então, agora, o meu irmão falou que vai cantar uma música aqui que Deus deu a inspiração para ele compor e eu vou finalizar. Cadê? Irmão, não liga aí não, viu? Se eu errar e gaguejar, hein? Mais fácil ser... Tô mandando bem. Graças a Deus. Eu nunca fui de uma pessoa de ficar muito... Eu vou virar a câmera. Vou sentar. Olha o puff aí. Vou colocar até o som lá dos irmãos lá, que eu fiz no ritmo daquele som lá. Pera aí. Vou virar a câmera. Vou mandar aqui pros irmãos ver. Vou pegar o ritmo certinho da música. Vou ler até a parte, só vou ler até o Deus vivo só. Vamos ver se vai dar certo. Consegui, amém. Se não conseguir, os irmãos perdoem. Daí vou colocar a música, querida. Mas você vai... Pera aí que eu tenho que fazer um negócio com o celular da mãe. Deixa eu coisar a internet aqui. Eu só vou falar até o... Isso é para as pessoas que querem ter um encontro com Deus. Né? Essa música, esse rap gospel que meu Deus, meu Pai me inspirou e me deu, é para as pessoas que querem ter um encontro com Deus, que quer ser vaso de honra na presença dele, na mão dele. Vamos colocar aqui o som. Tô fazendo o mesmo som que me ajudou os rapazes lá, né? Os irmãos lá. No vídeo deles lá, que eu gravei eles, né? Gravei, ajudei também na produção um pouco. E os dois irmãos também fez muito mais, né? Das produções, nós tava dando nossas opiniões, porque eles perguntou, né? Nós fez as filmagens, tudo, ficou uma benção. E o Gabriel fez tudo também, é um bom produtor. E o irmão, e o Hel, também é uma benção. Então, cadê? Vou tentar mandar, irmãos. Vamos ver se vai. Não sei se vai, mas vou tentar. Tava mandando com os irmãos aquele dia lá na live, lá na casa do Gabriel. Vocês viram lá, né?
Calma, querida. Tá. Pera aí, já de novo. Era pra ter recomeçado já, depois que a mulherzinha fala pra me começar. Ela falou, eu nem comecei. Quando clamei o Senhor me ouviu. Quando a angústia quis bater em mim, prostei diante de ti, sem questionar, razão para pensar, porque tu é meu Deus. Quer me guia, me orientiza das coisas que tem que ser feita. Quando foi embora de perto do meu peito, há perseguições, as dores pararam, porque é o único que penetra até o fundo da minha alma. Revela para seus amados quem tu amas, faz causa para que eles te busquem, restaura a auréola da alma interior, exterior, corpo e alma, espírito. Aqueles que já perfeito no Senhor continuem em irrepreensibilidade até que eu venha. Senhor, todas as coisas conforme cada um seu chamado. Tirou do mundo dentro de mim anos e anos. Tirou do mundo também anos e anos, para que ande contramão desse mundão tenebroso caído. Mas quem é a luz do mundo, sal da terra, pode passar o que for, porque o tempo passa como 12 horas no dia da caminhada, mês dos anos, então se decida. Porque quem tá na luz não cai na caída do preço da vida. Porque cada completa mais 12 horas, dá 24 horas, cada dia momentos, sentimentos de Deus. Quem não tampa o olho pra não cair nas trevas profundas, mesmo das suas próprias ações e correções, tá no mundo das inconcisões. Uns seres carnais, mortais, racionais, mas destrutais. E o pecado fez vocês seres carnais. Deus mandou seu único filho para aqueles que desejam ser restaurados, transformados, restituídos, para que consiste vocês participar do próprio família e legado.